Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês novamente uma entrevista com César Meirelles, diretor-presidente da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. O César tem mais de 35 anos em grandes organizações ocupando posições de diretoria e executivo sênior em empresas como Paranapanema, Promo Bahia, TPC, Grupo Lachman, Santos Brasil, Catuay Nat, Multilog, etc. E atua desde outubro de 2012 como presidente da ABOL, Associação Brasileira de Operadores de Logística, e desde 2016 como presidente da Alalog, Associação Latino-Americana de Logística. E antes de iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de dar os parabéns à ABOL por seus 8 anos na luta em representar e regulamentar o setor dos operadores logísticos e parabenizar também o grande amigo César Meirelles pelo excelente trabalho à frente dessa instituição. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, César. Muito obrigado, Rodilson, mais uma vez lhe agradecendo pelo espaço, por toda a sua gentileza de permitir que a ABOL possa se apresentar uma vez mais, apresentar sua agenda, o trabalho que vem fazendo. Um abraço de abertura para todos aqueles que nos ouvem. É uma honra sempre estar no teu espaço e poder me dirigir a todos eles, não só em meu nome, como também da nossa associação, a ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, que nesse dia 17, próximo passado, completou 8 anos de fundação. É uma alegria muito grande estar aqui, estou ao seu dispor para conversarmos sobre o nosso setor, sobre a associação, esses 8 anos e a nossa agenda, como ela vem se processando. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! César, o objetivo do nosso bate-papo é falar sobre um tema bem importante, por isso o retorno aqui ao GuiaCast é falar sobre a tramitação do projeto de lei dos operadores logísticos na Câmara dos Deputados Federais, que tem por objetivo trazer transparência, tem por objetivo trazer clareza de interpretação, a fim de que os stakeholders, as partes interessadas, possam ter a mesma leitura do setor, das atividades e principalmente responsabilidades. Com base nisso, eu gostaria de pedir para o amigo trazer um overview da PL 3757/2020, para que os ouvintes eles possam entender o que motivou essa necessidade, qual que é a importância dessa tramitação e principalmente a aprovação para o setor de operadores logísticos. Muito bem. Qualquer atividade econômica, ela precisa ter a sua estrutura regulatória muito bem definida. Aliás, uma estrutura regulatória bem definida, um marco legal muito claro, muito transparente, com as suas questões, as suas atividades objetivamente definidas, traz para o setor o que muito se ouve hoje em dia chamar de segurança jurídica. O que é a segurança jurídica especificamente? É ter a regra do jogo, é ter todas as questões normativas, todos os procedimentos, a compreensão exata daquela atividade muito bem estruturada. O operador logístico, ele é um integrador de atividades logísticas. Para ser considerado um operador logístico, é preciso ser uma pessoa jurídica capacitada a prestar através de um ou mais contratos, ou seja, através de um serviço da cadeia logística de valor ou vários serviços de forma integrada, com seus ativos próprios ou ativos de terceiros, ou seja, o operador logístico, ele por natureza, ele é um detentor de poucos ativos, o que se chama de asset light, ou seja, ele é um subcontratante, ele contrata bastante empresas prestadoras de serviços logísticos em toda a cadeia de valor, mas para ser caracterizado o operador logístico, além dessas questões prévias que eu acabei de colocar, é preciso ele estar apto para prestar o serviço de transportes em qualquer modal, armazenagem em qualquer regime fiscal, quer seja armazenagem geral, quer seja depósito para terceiros, quer seja filial fiscal, e em qualquer situação física, ou seja, armazenagem frigorificada, armazenagem seca,
armazenagem in-house, trabalhando dentro do espaço do associado. Ou seja, essa é a extensão operacional do operador logístico, entendendo que ele vai desde a primeira à última milha. Isso já dá para todos terem uma ideia da expansão e da profundidade da atividade do operador logístico. Tendo esse escopo de atuação e entendendo que o operador logístico é o integrador, dá para entender que ele atua com várias atividades econômicas. E cada atividade econômica tem uma CNAE, uma Classificação Nacional de Atividade Econômica. E sendo o operador logístico um integrador de atividades econômicas, ele não tem uma CNAE específica para a atuação como operador logístico específico, com uma classificação também específica. Muito bem, não tem e não é para ter, porque a CNAE, na verdade, não é, ainda que seja classificação nacional, ela não é uma atividade brasileira, uma classificação brasileira. Ela é uma classificação universal. Para que o operador logístico operasse e tivesse uma CNAE de operador logístico em estrito senso, precisaria haver essa CNAE mundialmente falando. Isso não existe. Logo, o projeto de lei, ele tem o condão de resolver, de atender duas questões. A primeira delas, estabelecer a taxonomia, ou seja, a definição do operador logístico, essa que eu detalhei um pouco mais explodida, né? Todas as suas atividades definidas, para que todos os stakeholders possam compreender a extensão do trabalho do operador logístico, que o operador logístico faz, tá certo? Caracterizando também todos os seus serviços prestados, as suas responsabilidades, então identificando muito bem isso. Esse é o primeiro aspecto que o projeto de lei visa atender. E o segundo aspecto, ele terá o condão de atualizar o decreto 1102, que é de 1903, e é o decreto que versa sobre a atividade de armazenagem geral, tão importante e fundamental para o operador logístico e tão importante e fundamental para a atividade econômica como um todo, quer seja o agronegócio, quer seja a indústria, quer seja o comércio, quer seja todas as operações que envolvem gestão de estoque através de um ambiente de armazenagem. Então, esses são os objetivos fundamentais e, claro, a partir do momento que você tem um projeto de lei com essa especificidade, você está trazendo, como você muito bem abriu na sua fala, transparência, clareza de interpretação. Todos os stakeholders, quer sejam públicos, quer sejam privados, passam a compreender com exatidão a extensão do operador logístico, o que, aliás, já o fizeram alguns, como a Anvisa, o próprio BNDES compreendeu isso desde cedo, algumas secretarias de Fazenda, como, por exemplo, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Só que com o projeto de lei, você tem, Rodilson e amigos que nos ouvem, uma visão mais cristalina, mais clara de como opera, como atua o operador logístico. Ô César, uma vez que um dos temas que você deixou bem claro que faz parte do escopo da PL é estabelecer as características de um operador logístico e também a sua atuação frente ao mercado. Você deixou claro que está dentro desse escopo transporte, armazenagem, estoque, etc. Eu gostaria que, a fim de não gerar dúvidas em relação a esse escopo proposto, se você poderia, falar um pouco mais sobre essas características que estão dentro desse escopo do operador logístico, mas também as características que não faz parte desse escopo, para que as pessoas entendam claramente o que está dentro e o que está fora dessa PL, especificamente para os operadores logísticos. Muito bem. Eu até vou me pedir licença para fazer aqui um registro de felicitação, já que estamos no 8º ano de aniversário, completando 8 anos nesse mês de julho, e reconhecer que o protocolo do projeto de lei 3757/2020, de autoria do deputado federal Hugo Leal, do Rio de Janeiro, é um presente para a ABOL, no seu 8º aniversário. E esse projeto de lei que visa desburocratizar, visa trazer segurança jurídica. Em trazendo segurança jurídica, visa atrair investimentos. Atraindo investimentos significa dizer novas unidades, novos negócios e, em decorrência, geração de emprego e renda. Para um país que tem hoje 12,9% de desempregados, um projeto de lei dessa natureza, ele visa não só
a caracterização do operador logístico, mas a desburocratização, a modernização do processo de armazém geral, que, como eu disse, é de 1903, uma lei centenária, e ao trazermos a atualização através do projeto de lei 3757, significa dizer que nós estamos trazendo o texto da armazenagem geral para a era digital. Muito bem, esse projeto de lei, ele, assim como o espelho do operador logístico, ele não cria em absoluto nenhuma restrição de acesso de qualquer empresa, de qualquer atividade econômica, de vir a ser um operador logístico. Logo, não há necessidade de licenças, de alvarás, de certificações, nenhuma inscrição em alguma agência regulatória, nada. O projeto de lei ele visa estabelecer clareza, jamais barreira. A ABOL, desde o seu nascedouro, como cláusula pétrea, ela estimula livre concorrência, ela estimula livre iniciativa, e o projeto de lei ele traz exatamente a clareza do que o operador logístico faz. Nós tivemos o zelo de, quando elaboramos essa minuta para apresentar ao deputado Hugo Leal, desde aquele estudo que eu já me referi na última vez que conversávamos, que foi um estudo produzido pela KPMG, Matos Filho e Fundação Dom Cabral, que ficou pronto lá em 2015, nós tivemos o cuidado e o zelo de não ferir, não levar a qualquer conflito com outra atividade da logística, da cadeia logística de valor. O que significa dizer que não faz parte desse projeto de lei todas as legislações, todos os marcos legais das atividades logísticas às quais nós desempenhamos. Ou seja, o transporte rodoviário de carga que nós atuamos seguirá o marco regulatório do transporte rodoviário de carga. Transporte ferroviário, a mesma coisa. O operador logístico que atuar como transporte ferroviário de carga, ele seguirá a legislação própria do transporte ferroviário de carga. Aquele operador logístico que atuar na navegação de interior, na navegação de cabotagem ou qualquer que seja ela, ele seguirá a legislação afeta pertinente àquela atividade. Aquele operador logístico que desenvolver qualquer outra atividade que esteja presente na cadeia logística de valor, ele seguirá sempre a legislação afeta àquela atividade econômica. Nós não alteramos, não propomos alterar, e não é o objetivo desse projeto de lei, por exemplo, atuar junto à legislação do agronegócio ou a legislação da armazenagem alfandegada. Não, a armazenagem alfandegada tem o seu próprio marco regulatório, seu regimento aduaneiro. Então, o projeto de lei ele é de uma simplicidade fabulosa. Aliás, todos os marcos regulatórios deveriam ser tão simples e tão claros quanto é o projeto de lei 3757, de autoria do deputado Hugo Leal. Porque ele é um projeto que ele tem tanta objetividade, tanta clareza no seu escopo, e ele tem muito claro, ele visa caracterizar o que é o operador logístico, quais são as suas atividades, quais são suas funções e responsabilidades, e atualizar o decreto 1102 da armazenagem geral. Só e somente só é exatamente esse o escopo do operador logístico, e como você vê, ele não se vê, não tem um condão ou não tem a intenção de trazer para si nenhuma legislação dos outros setores da logística, quer seja porto, retroporto, aeroporto, o que seja, ou atividades efetivas como os transportes e nem a armazenagem alfandegada, porque devemos respeitar o marco regulatório característico e típico de todas essas atividades. Excelente, ficou claro, acho que o que faz parte, o que não faz parte, né, do escopo da PL 3757/2020. E se falando um pouquinho da responsabilidade civil, que também é um tema muito importante referente à responsabilidade do operador logístico. O que está sendo tratado nesse escopo de responsabilidade na PL? Muito bem, o projeto de lei ele também tem o zelo republicano, constitucional, de respeitar toda a hierarquia legal, como o Código Civil,
o Código Comercial e todas as outras leis superiores e, obviamente, dentro do escopo do projeto de lei, nós, até mesmo, Rodilson, em função daqueles trabalhos que realizamos lá em 2015, trouxe um arcabouço bastante extenso de boas práticas, de atividades muito bem resumidas, muito bem estabelecidas. Lembre-se que nós falamos isso na última conversa, que o projeto de lei, através desse estudo realizado lá em 2015, mais uma vez com a KPMG, a Matos Filho, advogados e a Fundação Dom Cabral, teve o zelo de cotejar, de comparar as atividades de operações logísticas no Brasil com 16 nações. Logo, vemos que esse projeto de lei ele tem uma responsabilidade para trazer a operação logística no Brasil com aquilo que há de mais moderno do ponto de vista regulatório. A questão relacionada à inclusão, à operação no seu sentido mais lato, tudo isso faz parte das nossas preocupações, faz parte da nossa atenção para que o projeto de lei ele seja o mais republicano possível para trazer uma operação mais fluida, com menos burocracia, trazendo mais competitividade à atividade logística no país e, por conseguinte, contribuindo para a redução do custo do Brasil, né? Propondo uma operação bem mais leve, muito menos burocracia, Rodilson. O operador de armazenagem geral, tal qual está no decreto 1102, obriga os atores que operam com a armazenagem geral a ter um processo burocrático muito denso, muito intenso, movimentar muito papel, carimbos, entregar isso às juntas comerciais, a obrigatoriedade de depósitos fiscais quando não há necessidade. Quer dizer, o projeto de lei ele traz essa reanálise do setor, trazendo obrigatoriedade sempre quando a obrigatoriedade daqueles documentos forem demandados. Quando não, trata-se de uma operação corriqueira, tá certo? Então, o projeto de lei tem essa preocupação, essa responsabilidade dentro do seu escopo, dentro do seu bojo. Nós falamos muito aí de diminuição da burocracia, visando aí um ambiente mais atrativo aos negócios. Eu gostaria que você pudesse trazer um pouco mais de que tipo de burocracias estamos falando, que tipo de burocracia eu acho que inicialmente já faria grande diferença para o setor de operadores logísticos. Você poderia nos trazer aí um contexto para que os ouvintes possam entender? Claro, Rodilson, claro. Senhoras e senhores que nos ouvem, é muito interessante que o país como um todo, o Brasil e toda na sua esfera federal, seus vários ministérios, nos estados, nos municípios, nós tenhamos um pacto nacional pela desburocratização. Não é possível que o país carregue em si rankings tão baixos, posicionamentos tão baixos naqueles rankings mundiais que graduam e que aferem a competitividade das nações. E aí eu me refiro, quer seja no Doing Business do Banco Mundial, assim como também o Logistic Performance Index também do Banco Mundial, ou o nosso ranqueamento no Fórum Econômico Mundial, nós estamos sempre em posições baixas, em posições bem abaixo dos nossos países da América Latina, aqueles que estão se posicionando de forma diferenciada, até mesmo em relação aos países do BRICS, porque nós temos uma carga burocrática surreal. Chega a ser esquizofrênica. Além do que, precisamos, claro, enfrentar e levar adiante a reforma tributária. Quando nós falamos de reforma tributária, e quando a gente fala no nosso projeto de lei, por exemplo, nós estamos dizendo que é fundamental que todos os esforços levem à redução de burocracia. Porque a burocracia custa, não só o custo efetivo, público para administrá-la, como a burocracia impede fluidez. A burocracia impede que as empresas, em sendo mais leves, elas operem de forma mais dinâmica, com maior competitividade, com maior produtividade. Tá certo? Eu costumo dizer que nas áreas fiscais das empresas tem muito mais efetivo, headcount, gente, do que, por exemplo, nas áreas comerciais. Porque o processo burocrático ele é tão maior que exige um número maior de efetivo.
Então, a redução de documentação que o projeto de lei pressupõe e propõe facilitará sobremaneira todo o trabalho do operador logístico e, obviamente, quem vai se beneficiar do projeto de lei ao final do dia é o cidadão, é o custo da mercadoria quando é operacionalizada pelo operador logístico, lembrando que tudo que é produzido, tudo que é importado, exportado, passa em algum momento pela cadeia do operador logístico, ele vai ter um produto mais barato, um produto com menos carga de custo burocrática, se assim eu me fiz em claro para que as pessoas possam entender. Fez claro sim, César. Obrigado. E falando um pouquinho agora em relação ao status da tramitação da PL 3757, você tem alguma previsão para que as comissões regulares voltem a se reunir normalmente e seja possível fazer um debate mais qualificado, uma vez que já vimos claramente quais são os benefícios que podemos ter a partir do momento dessa aprovação? Como que isso está na Câmara? Muito bem. O projeto de lei 3757/2020, ele está saindo do neonatal agora, né? Ele foi protocolado no dia 13, então ele, a partir de agora, é que ele abre o seu processo de tramitação. É importante esclarecer o fluxo que se dá da seguinte maneira: um projeto de lei, qualquer que seja ele, que ingresse no Senado, quer ingressando na Câmara, ele passa pelas comissões temáticas às quais ele trata e suporta os assuntos. Então, por exemplo, o nosso projeto de lei específico, ele passará certamente pela Comissão de Viação e Transporte, ele provavelmente, pelo caráter econômico que tem, passará pela Comissão de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara de Deputados, e todo o projeto de lei passa invariavelmente, inexoravelmente, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, essas comissões são as comissões que o projeto deverá ser, já em primeiro plano, ser analisado, ser observado. Lembrando que o parlamentar Hugo Leal é um parlamentar muito experiente, já está na sua 4ª legislatura, é um advogado, um economista. Então, ao analisar o projeto de lei, ele teve um crivo cirúrgico, milimétrico, né? Então, como o projeto está constitucionalmente, legalmente, absolutamente, zelosamente posto, nós acreditamos que não deverá haver muita revisão dessas 3 comissões. Das comissões, ele vai para a votação em plenário. Deverá passar, provavelmente, por alguma audiência pública, caso haja necessidade de esclarecer mais elementos, e aí a ABOL, a Associação Brasileira de Operadores Logísticos, através da minha própria presença, né, e, obviamente, daqueles técnicos e daqueles juristas que, eventualmente, precisam explicar um ou outro ponto do documento, do projeto de lei, nós estaremos presentes para esclarecer, clarear qualquer dúvida e, portanto, fazer com que o projeto de lei caminhe de uma maneira muito clara, transparente, fluida e direta. Da Câmara vai para o Senado. E do Senado, se não tiver nenhum outro questionamento, seguir apenas no âmbito das discussões da própria Casa, de lá vai para a sanção presidencial. Se houver algum questionamento, alguma dúvida, mais algo a ser discutido, debatido, volta-se para a Câmara. E aí o processo se repete também da mesma forma, voltando do Senado e seguiria para a Câmara dos Deputados. Nesse momento atual, como eu disse, ele saiu do neonatal, é preciso estabelecer as comissões, né? Estabelecer o presidente da Câmara, ele tem que designar o relator e a partir daí o processo ganha, vamos dizer assim, uma vida mais célere dentro da Casa Parlamentar. Esse é o fluxo, esse é o processo para todo o projeto de lei e, obviamente, o nosso igualmente. Os nossos ouvintes, eles devem estar se perguntando como que eles podem ajudar, uma vez que já vimos o benefício claro, né, referente à PL 3757, e para tal existe um link que dá acesso ao site da Câmara dos Deputados, que vou inclusive deixar disponível nas notas do episódio, onde é possível as pessoas contribuírem com a opinião referente a esse projeto. Com base nisso, eu gostaria que você pudesse fazer um convite para que as pessoas, para que os operadores logísticos, para que os profissionais de supply chain eles possam comentar sobre o projeto, dar opinião sobre a PL a fim de demonstrar ainda mais a relevância e principalmente ajudar com o objetivo de acender o alerta dentro da Câmara. Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito a você, Odilson, ao seu canal,
pela oportunidade de enfatizar a importância do projeto de lei e nos dar esse espaço generoso de poder conversarmos com todos, absolutamente todos, a respeito do projeto de lei 3757 de 2020, dizendo a todos que é muito importante, eu vou enfatizar, muito importante, que vocês que trabalham, são empreendedores, são empresários, são executivos, técnicos, toda a nossa comunidade logística, compreendendo que o projeto de lei ele é extremamente benéfico para toda e qualquer atividade logística, porque ele trará celeridade, trará leveza documental, reduzindo burocracia e, por assim sendo, mais segurança jurídica, permitindo mais investimento, mais geração de emprego e renda e melhor condição para que todos trabalhem. Eu pediria gentilmente que as pessoas ingressassem no site da Câmara, como você muito bem vai dispor do teu canal, para que votassem. Entra lá, você vai citar sempre o projeto de lei 3757 e vai dizer concordo com o projeto e se tiver um tempinho a mais, pode, inclusive, dar a sua observação. Olha, concordo com o projeto de lei plenamente, porque ele é um instrumento redutor de burocracia, ele é um instrumento gerador de competitividade, ele é um instrumento de atração de mais emprego e renda, conquanto haverá mais investimento em função de uma melhor segurança jurídica. Quer dizer, tudo que os amigos, os colegas puderem fazer para potencializar o projeto de lei 3757 de 2020, de autoria do deputado federal Hugo Leal, eu agradeço a ABOL, a Associação Brasileira de Operadores Logísticos, agradece os nossos 29 associados e toda a comunidade de operadores logísticos, porque o projeto de lei ele atende 100% do setor. Não importa se o operador logístico ele é uma microempresa a uma mega empresa. Não se trata de porte, se trata da atividade. Então, ele é um projeto de lei que tem o condão de trazer uma operação mais leve, mais dinâmica, mais célere e, por conseguinte, mais segura e, óbvio, uma operação que traz mais produtividade, mais competitividade do setor, um melhor ambiente de negócio, vamos dizer assim, né? Onde possamos atuar de uma forma mais leve. Para tanto, por favor, votem lá no site, entrem lá no site da Câmara de Deputados, www.câmara.leg.br. Você vai ver lá as proposições, né, da web, lá você vota no concordo plenamente. Se tiver um tempinho a mais, escreve lá o porquê que está concordando e nós todos, o país fica grato, porque certamente nós precisamos desburocratizar o país. Me permitam até para esclarecer ainda mais seus ouvintes, e também os associados nossos que eventualmente estejam nos assistindo. Lá no início, Rodilson, eu me lembro muito que perguntavam, ora, num país burocrático como o Brasil, todo mundo quer desregulamentação. Por que é que a ABOL, a Associação Brasileira de Operadores Logísticos, quer regulamentar? Veja que pergunta ótima essa. E a resposta, senhoras e senhores, é muito simples. Quando a atividade econômica ela tem vazios de interpretação, o melhor que há é regulamentar. Mas é regulamentar de que forma? Regulamentar tecnicamente tal qual a atividade é, não criando burocracia, não criando dificuldades, muito pelo contrário. O marco regulatório ele vem ao encontro da simplificação, da melhoria operacional. Então é muito importante que todos também saibam sobre isso para que se entusiasmem e se estimulem a ir lá e fazer a sua contribuição. Aliás, parabéns à Câmara dos Deputados, né? Porque estabeleceu um canal direto com o cidadão e com todos aqueles que podem impulsionar a economia de forma sustentável. Então, pessoal, dando ênfase aí ao convite da ABOL, ao convite do amigo César Meirelles e agora ao convite do Rodilson, do GuiaCast, eu gostaria de estar convidando a todos a acessar o link que estará disponível nas notas do episódio, estará disponível no site Guia Corporativo, a fim de fazer a sua parte em ajudar em desburocratizar, ajudar a garantir a segurança jurídica, ajudar a aumentar os investimentos e principalmente emprego e renda através da PL 3757-2020.
César, e para encerrar nosso episódio de hoje, assim como comecei dando os parabéns pelos 8 anos da ABOL, eu gostaria de finalizar esse episódio também falando sobre a ABOL, mais precisamente do estudo sobre o perfil dos operadores logísticos, onde a ABOL, juntamente com a Fundação Dom Cabral, FDC, promove a segunda edição desse estudo exclusivo que vem transformando fundamentalmente, né, o planejamento estratégico da atividade no Brasil. Você poderia adiantar para a gente sobre o estudo, como que está, quando será liberado para o público, quais são os números que a gente já pode estar trabalhando para 2020 e principalmente se preparar para aumentar ainda mais o nosso planejamento frente a essa atividade tão importante dos operadores logísticos? Bom, primeiro é uma pena estar encerrando, que eu adoro o seu canal, acho um espaço democrático, um espaço que estimula muito o esclarecimento a toda a comunidade logística do país. Já estou com saudade, esperando aí mais um outro convite, que terei o prazer imenso de retornar à sua casa. Bom, eu vou dar um spoiler aqui, na verdade, porque o estudo ele já está pronto, está na sua revisão final de apresentação, e nós iremos fazer a apresentação formal, oficial, no último dia do mês, que é o dia 31, quando o professor Paulo Rezende, vamos fazer uma live apresentando os números e todo o resultado do estudo. Como a ABOL, vocês conhecem muito bem a nossa entidade, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, absolutamente transparente, produzimos muito conteúdo, produzimos muitas informações e tudo que nós produzimos é gratuito. A ABOL difunde e divulga publicamente tudo aquilo que ela produz, tudo aquilo que ela realiza. Então, esse estudo com a Fundação Dom Cabral, que é uma parceira nossa desde o primeiro instante, lá no nascedouro da ABOL em 2012, nós fizemos já alguns estudos de análise de perfil e de quantificação de mercado, que é muito difícil você quantificar um mercado que não tem uma KNAI. Então é preciso fazer uma verdadeira análise das KNAIs que atuam no ambiente do operador logístico para estabelecer ali um número o mais preciso possível. Claro que tem extrapolações estatísticas, proxies estatísticos que você termina com base científica e aí por isso e portanto utilizamos a Fundação Dom Cabral e o professor Dr. Paulo Rezende para que esses números sejam os mais aproximados possíveis e aqueles mais confiáveis para que todos nós, inclusive governos, possam, e os empresários, os governos e todos, possam compreender melhor o setor e se planejar a partir de então. Números, informações são absolutamente fundamentais, não só para medir o setor, como, sobretudo, principalmente, para você realizar planejamento estratégico de longo prazo, os seus orçamentos, as suas bases estruturais de análise estratégica. Então, é muito importante que um setor e uma entidade, uma associação, possa produzir números para que a comunidade, é uma obrigação, inclusive, de uma sociedade civil sem fins lucrativos, oferecer à comunidade, oferecer ao mercado números para que a comunidade, de uma maneira geral, possa melhor se planejar e melhor atuar. Esse último estudo, que vai ser divulgado dia 31, e obviamente a partir do momento que a gente faz a apresentação oficial, ele já vai para o site. Então as pessoas e as organizações, os governos, todos podem dispor desse estudo. Ele é composto, o estudo chegou a um número próximo de 275 empresas atuantes no setor. Há 2 anos atrás eram 269, a análise aproximada que chegamos. E veja que a diferença não é tão grande, de 269 para 275. Ora, o que é que teria acontecido nesses 2 anos, né, para não dar um salto maior em relação ao número de empresas? Primeiro que tivemos ainda crise sequenciada. O Brasil cresceu muito pouco, gradiente de 1%. E esse ano nos deparamos com uma crise pandêmica universal. Né? Tudo isso faz com que não houvesse um salto ainda maior, mesmo sendo o setor de operador logístico, um setor que cresce a 2 dígitos por ano. Mas houve também, é importante frisar, que o setor de operador logístico é um setor que vive em consolidação. O que é um setor em consolidação? É um setor que tem movimentos de M&A, ou seja, de fusões e aquisições, com bastante frequência. Né? Por conta de quê? Porque os operadores logísticos eles trabalham em nichos. Então, um operador logístico que ainda não atua em determinado nicho, faz-se estratégico e conveniente que ele adquira uma organização que atue naquele nicho. E aí você tem muito movimento para atuar. Às vezes é uma região nova, que ele não atuava e passa a atuar a partir do momento que ele adquire uma empresa fortalecida
naquela outra região que ele não atuava e passa a atuar. Então o movimento ele passa sempre por um processo de consolidação. Então hoje no país estimamos cerca de 275 empresas com a taxonomia do operador logístico, há uma receita bruta de 100,8 bilhões de reais por ano. Vejam, senhoras e senhores e Odilson, a importância e o impacto desse nosso setor, né? O quanto ele representa de movimentação de economia. Ele emprega diretamente, através de CLT, mais de 296 mil funcionários, pessoas, e também diretamente, mas em operações terceirizadas, mais de 233 mil funcionários, ou seja, de empregos diretos. Os operadores logísticos, através dessas 275 empresas, eles geram 529.384 empregos, postos de trabalho diretos. Agora, é um setor que ele tem uma irradiação muito rica. Quando você analisa a cadeia periférica, né, o impacto indireto de geração de emprego, esse setor é ainda mais pujante. Ele chega a incorporar na atividade algo como 1 milhão de novos postos de trabalho, de empregos, de geração de atividade profissional dentro desse campo, né, estabelecido pela irradiação dos operadores logísticos. Veja o impacto que tem, Rodilson, senhoras e senhores que nos ouvem, o setor do operador logístico no país. Muito bem, não fica aí só. Ao olhar do Estado, ao olhar dos governos, é um setor também que tem uma presença, uma participação arrecadatória muito elevada. Nós arrecadamos em tributos, impostos, contribuições e encargos gerais 26,2 bilhões de reais por ano. Então vejam, senhoras e senhores, vejam, Rodilson, a importância desse setor, desse segmento para a economia nacional, para a atividade. Logo, não é demais reiterar e pedir o apoio de todos para que nos ajudem com as suas contribuições lá na Câmara dos Deputados, fazendo a sua votação como concordando com o projeto de lei, porque quanto mais célere esse projeto de lei for tramitar, significa dizer que nós teremos um setor ainda melhor regulado, ainda melhor amparado por uma legislação mais clara, mais transparente, que, obviamente, encontrará mais segurança jurídica para as empresas do setor e para toda a cadeia de montante e de jusante da logística a partir do operador logístico, considerando que ele atua em todos os setores da economia, em todas as cadeias produtivas, desde os grandes centros industriais, agroindustriais, até os rincões mais distantes do país. E, claro, que em tudo isso acontecendo, você tem estímulo para que haja novos investimentos. E quando há novos investimentos, o somatório disso é positivo na geração de emprego e renda para todos os brasileiros. Gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez pela oportunidade dada ao GuiaCast em contribuir com mais um episódio, né? E só para encerrar, eu acho que é só você e o Carlos Mira da Truckpad que fala rincões. Sempre que eu falei com você e com ele, são os únicos que usam essa palavra, que é bastante interessante, né? E pro meio. Eu aproveito para dar um abraço, Mira, uma pessoa que eu tenho muito respeito. Você poderia deixar os seus contatos, os contatos da BOL e as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Por favor, mais uma vez agradecendo a atenção, a generosidade de nos ouvir. Todos têm um tempo corrido e parar um pouquinho, isso é generosidade de vocês, a gentileza de vocês, e ficamos agradecidos, eu como diretor-presidente da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, de todos os nossos associados e de todas as 275 empresas que atuam no setor de operadores logísticos, porque a ABOL ela não nasceu para os associados, ela nasceu para o setor de operadores logísticos, né? Então, a função da ABOL é atender o setor, é atender a toda a comunidade de operadores logísticos no Brasil. E deixo o site da ABOL, é www.abolbrasil.org.br, e o meu e-mail pessoal é cesar.meireles, Meireles com um L só, @abolbrasil.org.br. E será um prazer esclarecer dúvidas, questões, caso ainda as tenham.
Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber César Meirelles, diretor-presidente da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para guia_corporativo, Twitter @RodilsonS ou através do e-mail rodilson@guiacorporativo.com.br. Eu sou Rodilson Silva com César Meirelles, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Um abraço a todos. Equalab.